E vamos falar mais agora sobre fake news. O projeto que foi aprovado nesta semana pelo Senado está indo para a Câmara e gerando muita polêmica. Há pouco nós já estávamos falando sobre isso e nós estamos em contato agora com a deputada federal pelo PSL de São Paulo, Joyce Hasselmann. Joyce, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde para você e boa tarde a todos. Ô, Joyce, agora presidente do PSL municipal, viu? Também. Tá certo. Agora, Joyce, há pouco eu estava falando aqui com o Felipe Barros que ele lançou uma frente parlamentar contra fake news, contra os inquéritos. Ele falou que precisa de 190 adesões para formalizar mesmo essa frente. Ele é contra qualquer projeto que limite as fake news. E eu queria saber qual que é a sua posição em relação a isso, qual a sua expectativa na tramitação desse projeto na Câmara. É uma grande bobagem, né, Denise? Porque se tem alguém que está contra as fake news, eu também posso fazer a afirmação, a mesma afirmação é válida, que este mesmo alguém que está contra, aliás, um projeto que é contra as fake news, está a favor das fake news. Se um parlamentar se posiciona contra legislações que querem que a verdade seja propagada e a mentira seja combatida, esse parlamentar está a favor das mentiras. O que nós temos que discutir e aprovar no Congresso Nacional, Câmara e Senado, é uma legislação para colocar um pouco de ordem nesse território sem lei que virou a internet. E veja, eu estou falando aqui, eu que sou da internet, né? Sou uma jornalista que tem um histórico na internet, fui eleita por 4 anos consecutivos a maior influenciadora do Brasil nas redes, nessa área de política e economia. E também fui alvo dos ataques mais torpes, covardes, sórdidos das fake news, né? Desse grupo, uma quadrilha, na verdade, que foi montada e que proliferou no Brasil para disseminar informações falsas de ódio, ameaças de morte e outras tantas informações. Então, é uma coisa meio sem lógica. Como é que o parlamento, que tem a função de legislar, de fiscalizar, de aprovar legislações que venham a ajudar o povo brasileiro, pode se posicionar a favor de fake news? Fake news, gente, é crime, não é uma mentirinha que você conta ali, uma fofoquinha da vizinha, né, uma coisinha que você vai falar ali para o teu parente. Não é isso, não é uma mentirinha. Fake news é crime. São manipulações de informações para destruir reputações de pessoas. E esse rastilho de pólvora que se torna na internet é impossível de ser barrado porque não tem legislação para isso. Então, eu acho que nós temos que discutir a legislação. Se você me perguntar sobre o texto que foi aprovado no Senado, está longe de ser um texto e que eu acho que seja realmente um texto que vá resolver, que seja um texto bom, mas nós podemos aperfeiçoar esse texto na Câmara. Eu tenho, inclusive, mais um texto que deve ser apensado a esse do Senado e também uma emenda que eu vou apresentar para tentar dar uma ajeitada nesse texto que veio do Senado, porque o texto que veio do Senado realmente tem algumas falhas. Agora, Joyce, quando a gente fala em fake news, muita gente lembra que você recentemente foi acusada também de espalhar fake news. Então, eu queria saber sua posição em relação a isso, até que ponto se chega a ser fake news mesmo, ou liberdade de expressão, porque se coloca muito essa discussão, não é? Há pouco o deputado falava que seria o AI-5, que todo mundo teme o AI-5, critica, mas na prática seria uma censura a qualquer manifestação de opinião pelas redes sociais. Então, como é que fica essa situação? Você disse que já usou muito as redes sociais e várias pessoas, inclusive do seu partido, que aliás eu acho que gera mais polêmica, é exatamente o PSL em relação a essa questão de fake news, um partido extremamente dividido, não é? E como é que fica na prática essa situação? A gente tem que separar as coisas, Denise. Primeiro que eles não são PSL, eles estão no PSL usando o partido como barriga de aluguel. Esses são aliancistas, né, de um partido frustrado que o presidente lançou e não virou partido. Virou só uma ideia com meia dúzia de gatos pingados. Então, essa gente toda fez aquele burburinho, você se lembra, no final do ano passado, aí tentaram criar o partido tal do Aliança, deram com os burros na água, não tem o que fazer e ficam dentro do PSL. E aqui vale uma crítica também à legenda, que eu acho que se mexe muito pouco em relação a isso, ficam dentro do PSL só causando confusão e criticando aqueles que trabalham. Primeiro ponto. Segundo ponto, nunca saiu do meu gabinete uma fake news. Esta é mais uma fake news inventada por esta gente que propaga notícias falsas nas redes sociais e usam essas notícias falsas para atacar aqueles que são seus desafetos. Orientação de edição, eu sou jornalista, orientação de edição, linha editorial, bota a imagem tal, coloca a frase tal, pega informação no portal da transparência, isso não é nem nunca foi fake news. Isso é fazer edição de material usando a verdade. Inclusive, já em primeira mão eu adianto para você aqui que entrei na justiça
contra os propagadores dessas notícias falsas contra mim, inclusive contra aqueles que são os ex-funcionários que foram cooptados pelo governo para, ao melhor estilo PCC, né, usar máscaras, todo mundo assim no escurinho, falando um monte de bobagem, um monte de mentira contra mim. Não dá para a gente ficar simplesmente ouvindo esse tipo de besteira, porque isso é crime. Então eu procurei a justiça, entrei com ação contra todos eles, tanto os que estão envolvidos diretamente, quanto os que estão envolvidos na propagação dessas notícias falsas, só que isso demora muito, Denise. Aí, no final do processo, sabe-se lá, 1 ano, talvez, né? 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, 6 meses que seja. O juiz vai ver que é tudo mentira, o que essa gente fez, e aí vai me dar uma indenização. Vai dizer, ó, você vai ter uma indenização de 15 mil reais, 20 mil reais, 10 mil reais, enfim, né? Um valor, porque indenização para esse tipo de ofensa é aquela que não enriquece quem entrou na justiça e nem empobrece aquele que está pagando. É assim que a justiça entende. O que essa indenização ajuda, né, no resgate da imagem que foi desgastada por gente que se uniu numa formação de quadrilha para espalhar notícias falsas? Não ajuda em absolutamente nada. Pune lá na ponta aquele que é o agressor, aquele que espalhou a mentira, que montou a mentira, mas no meu caso, não resgata a imagem, e também no caso de ninguém que foi vítima de fake news. A situação é tão complexa nas redes sociais que você pode ver, vocês mesmos aí da Jovem Pan, jornalistas da Jovem Pan, se vocês ousam discordar de um pio que alguém do governo diga, vocês viram esquerdistas, comunistas, chavistas, né, todos os istas aí da vida, porque esse ambiente se tornou um ambiente muito beligerante nas redes sociais. Nós temos que defender a livre expressão, nós temos que defender a liberdade de crítica, de manifestação, de opinião. Isso é legítimo, está no artigo 5º da Constituição Federal, é constitucional. Essa lei, que é uma lei batizada de anti-fake news, não é maior que a Constituição e não vai ser nunca. Então, ela não tem como barrar um processo de expressão.